Gente, eu sou a Joy, sejam bem-vindos ao canal Radar Feminino. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu decidi falar sobre duas produções cinematográficas que lançaram essa semana na Amazon Prime e que já estão assim causando o maior burburinho, que é O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. Ambos os filmes falam sobre o caso criminal da família von Richthofen. Para quem não sabe, o casal Marisia e Manfred von Richthofen foram brutalmente assassinados, pelo Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, com a participação da filha do casal, a Suzanne von Richthofen. Então já dá para imaginar aí como esse caso causou uma repercussão, uma comoção nacional. E aí agora com os filmes, a galera tá remontando aí esse caso, relembrando, todas as polêmicas, a repercussão, a personalidade dos envolvidos, o julgamento, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Gente, vou começar falando para vocês que eu tenho uma grande familiaridade com esse caso. Primeiro porque na época que ele aconteceu, eu tava assim, super ligada no que estava sendo noticiado, toda a cobertura midiática que esse caso teve. E também porque esse crime foi tema de um trabalho acadêmico que eu realizei na faculdade. Então, para isso, eu tive que pesquisar muita coisa, assistir muitos documentários, ler livros, depoimentos, artigos. Então, eu realmente estava muito inteirada sobre esse assunto e estava muito ansiosa para ver se as produções seriam fiéis a tudo que eu já tinha de conhecimento sobre o caso. E assim, para você que de repente nem era nascido na época, não estava ligado como tudo aconteceu, eu vou tentar dar uma resumidinha aqui de quem eram os integrantes da família, como o crime se deu, dar uma contextualizada, tá? Então vamos lá, a família von Richthofen era composta por 4 pessoas, que era o Manfred von Richthofen, um engenheiro que trabalhava na Dersa, uma empresa de desenvolvimento rodoviário aqui no Brasil. A Marisia von Richthofen, esposa dele, que era psicóloga. A Suzanne von Richthofen, que era a filha mais velha do casal, estudante de direito. E o Andreas von Richthofen, que era o caçula da família, o irmãozinho mais novo da Suzanne. Eles eram uma família, assim, de bastante poder aquisitivo, gente, rica mesmo, tá? Eles moravam aqui num bairro nobre de São Paulo, num casão, inclusive essa mansão foi o cenário, desse crime brutal. E aí, a Suzanne von Richthofen namorava o Daniel Cravinhos, que era professor de aeromodelismo do Andreas, foi assim que eles se conheceram. Já o Daniel Cravinhos era de uma família, assim, bem humilde, Ele morava com os pais e ele tinha um irmão, que é o Christian Cravinhos, que também estava na noite do crime. O Christian já era um cara mais assim, sabe? Vivia de bico, tal, meio enrolado, assim, já não era grandes coisas. Então, esses são os personagens, vamos dizer assim, dessa história. Aí, o que acontece? Quando a Suzanne começou a namorar com o Daniel Cravinhos, vocês vão ver lá no filme, isso mostra, os pais dela, obviamente, não ficaram, assim, muito felizes, porque eles tinham uma diferença social muito grande. E o Manfred, principalmente, que era um alemão bem rígido, ele queria controlar a vida da filha, óbvio, queria que ela se casasse com alguém do mesmo nível social que eles e tal, enfim. E o que eu achei interessante dessas produções, antes de mais nada? Que como são 2 filmes, cada filme mostra a visão de um deles. Então, um filme mostra a visão do Daniel Cravinhos e o outro filme mostra a visão da Suzanne von Richthofen diante de todo esse fato. E o que é bacana, a produção, gente, foi impecável nos detalhes. Por quê? Na versão da Suzanne von Richthofen, obviamente, ela é a vítima que foi induzida a participar do crime. Então, eles se atentaram a esses detalhes e na versão dela, você vê uma Suzanne muito tímida e retraída, influenciável. Até o modo dela de vestir nesse filme mostra assim uma ingenuidade, ela se veste quase como uma criança. Então eu achei que esses detalhes da produção
foram muito incríveis e pontuais para trazer esse clima. Já no filme, que é a visão do Daniel, que é a menina que matou os pais, ela já é outra Suzane, muito mais persuasiva, autoritária, muito mais assim descolada, as roupas dela já são outra pegada, para mostrar que realmente era uma outra faceta que a gente desconhecia. Outra coisa, gente, que eu acho importantíssimo a gente exaltar aqui das duas produções foi o trabalho impecável do elenco. Todo mundo foi muito bem, mas os atores principais, a Carla Dias, que faz a Suzane von Richthofen, o Leonardo Bittencourt, que faz o Daniel Cravinhos, e o Alan Souza, que faz o Christian Cravinhos, eles estão impecáveis. E o que é mais interessante, né? Essa dificuldade do trabalho do ator de interpretar duas faces diferentes de uma mesma pessoa. Porque, como eu falei pra vocês, em um filme, por exemplo, a Suzane é a menininha tímida, meiga, vítima. No outro filme, ela já é a psicopata, a surtada, a pessoa que planeja a morte dos pais. Então, foi muito interessante ver esse trabalho diferenciado nas duas produções. Outra coisa que eu fiquei chocada é a semelhança do ator Alan Souza com o Christian Cravinhos. Depois eu sugiro vocês pegarem uma foto do Christian Cravinhos na época do crime e compararem com a foto do Alan Souza. Vocês vão ficar passada. Outra coisa, gente, sobre o filme. É interessante vocês saberem que o filme ele não mostra, por exemplo, toda a parte da repercussão pós-crime, da cobertura midiática, do enterro, do julgamento, das entrevistas que aconteceram. Então, o filme ele acaba no momento em que o crime é executado. Logo, se vocês têm interesse em saber mais sobre toda essa repercussão, sobre como tudo aconteceu, eu sugiro vocês consumirem outros conteúdos. Então, primeiro de tudo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de documentários ou coisas assim que eu acho interessantes vocês assistirem. E vou indicar para vocês o livro O Quinto Mandamento, que foi escrito pela criminóloga Ilana Kazoy, lançado em 2009. Eu li o livro. Ele é muito interessante porque ela reconstitui o crime, né, os passos desses criminosos desde o princípio, analisando o comportamento da Suzane, entrevistas de familiares. O livro é muito rico em detalhes, ele traz inclusive fotos, né, da cena do crime, ele traz relatórios, né, dos órgãos competentes que fizeram toda a criminologia, né, e tal, análise, né, criminológica. Então é muito interessante. Se vocês curtem também esse lance de investigação criminal, já vou aproveitar para sugerir a série Investigação Criminal que tem na Netflix. Um dos episódios dessa série fala justamente do caso von Richthofen e é interessante porque aí lá o ponto de vista são dos profissionais que trabalharam nesse caso. Então, a delegada, o primeiro policial que chegou no lugar, a pessoa que fez a perícia criminal dos corpos e tudo mais. Aliás, gente, falando sobre o policial que chegou primeiro, né, que foi chamado pela própria Suzane von Richthofen, ele tem um depoimento que para mim foi muito marcante e elucidativo nesse caso. Porque todo mundo pensou que o caso von Richthofen no início era um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Por quê? Porque a Suzane von Richthofen, ela simulou um assalto realmente na casa, né? Ela bagunçou todo o escritório, ela tirou o próprio dinheiro do pai, que ela sabia que ficava numa caixinha, e deu para o Christian Cravinhos. Era parte do acordo deles para o Christian participar do crime, né? Ficar com essa grana toda que o pai tinha em casa. Então, ele foi a primeira pessoa que pensou, tem alguma coisa errada aqui, a história não tá batendo. Por quê? Ele falou assim que quando ele chegou, que a Suzane von Richthofen disse que achava que a casa tinha um ladrão, porque estava tudo aberto e aceso e tudo mais, ele falou assim que quando ele voltou e teve que dar notícia para ela que os pais estavam mortos, ela teve uma reação muito estranha. Tipo, você chega e fala, seu pai morreu, sua mãe morreu, foi assassinado. Sua reação, sei lá, vai ser de desespero, de tristeza, de revolta, inconformidade, né? E ele disse que ela reagiu muito brandamente e perguntou como é que eles deveriam proceder com relação à questão do dinheiro.
né? Tanto do dinheiro que foi roubado, quanto da herança. Então, tipo assim, gente, quem em sã consciência recebe a notícia que seus pais morreram e tá pensando no que vai herdar e como deve proceder nesse caso? Estranho, né? Então foi daí que ele já começou a achar estranho, falou para a delegada e para os investigadores do caso e tudo começou a acontecer. Eu vou falar sobre como eles suspeitaram dos três, porque não tem no filme, então não é um spoiler. Para quem não sabe, o Christian ficou com aquela grana e ele foi comprar uma moto e ele comprou essa moto em dólar, que era justamente os dólares que tinham sumido, sido subtraídos, né, da casa. Então a polícia estava de olho neles, justamente por conta da desconfiança desse primeiro policial. E aí falou, meu, já era, é isso. Se ele tá com dinheiro é porque ele tem envolvimento. E aí um foi puxando o outro, o Christian acabou falando do Daniel, que acabou falando da Suzane. E aí os três foram realmente de suspeitos para autores desse crime. Gente, outro livro que eu também acho interessante vocês lerem, se puderem, é Richthofen, O Assassinato dos Pais de Suzane. Ele é escrito pelo ex-investigador da Polícia Civil, Roger Franchini. E aí esse livro, que foi lançado em 2011, ele já fala do caso, mas de um ponto de vista de jornalismo investigativo, né? Então ele traz muito sobre a investigação do duplo homicídio, ele fala sobre detalhes que foram percebidos na cena do crime. Por exemplo, a Marisia von Richthofen, depois dela ser agredida com o bastão, com a barra, o corpo dela continuou emitindo um som. E aí eles acharam que então ela não estava morta. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram tipo uma toalha no rosto da vítima e com uma jarra d'água sufocaram ela, afogaram ela para parar esse ruído. E aí, o que acontece? A jarra que foi utilizada para fazer isso era uma jarra da própria casa. Então, os investigadores acharam estranho. Falaram, então a pessoa que fez isso conhecia a casa, porque sabia onde encontrar a jarra, né? E foi retirar certinho do lugar. Não é que ela bagunçou para achar, ela sabia onde estava. Então, algumas coisas realmente foram dando indícios de que era alguém próximo à família. O fato também de a porta não ter sido arrombada, né, ela estar delicadamente aberta, tudo isso foram detalhes que fizeram desse crime um crime nada perfeito. Então, os investigadores vão mostrando isso, esse investigador, né, vai mostrando isso no livro. É bem interessante. E agora, gente, tendo assistido os 2 filmes e consumido todo esse conteúdo que eu já consumi sobre o caso, eu decidi contar para vocês um pouco a minha percepção, o que eu acho sobre tudo isso, quem eu acho que está certo, se é o Daniel, se é a Suzane. Então, primeiro, obviamente, nenhum dali é santo, né, gente? Porque mesmo que a Suzane é que tenha influenciado o Daniel, que é o que ele alega, ele foi lá e executou o crime, né, gente? Então ele é tão psicopata quanto ela, na minha visão. Você chegar e executar um crime brutal desse, já mostra que você também não é uma boa pessoa, sendo influenciado ou não. Porém, eu quero deixar muito claro que eu acredito um pouco mais na versão do Daniel do que na versão da Suzane von Richthofen. E eu vou falar por quê. Lá em 2006, quando ela ainda estava aguardando o julgamento, ela estava morando com o Denivaldo Burni, que era um advogado tutor da Suzane, né? E eles decidiram conceder uma entrevista para o Fantástico, que é um programa da Globo, e nessa entrevista ficou muito claro que a intenção deles era, assim, limpar a barra da Suzane, mostrar que ela era uma ingênua, que ela tinha sido influenciada pelo namorado, que ela era uma vítima da situação. Só que isso não deu muito certo, o tiro saiu pela culatra, por quê? Durante a entrevista, antes da entrevista, o advogado instruiu a Suzane, falou, olha, você tem que adotar uma postura bem infantil, mostrar que você tá fragilizada, arrependida, que você foi vítima, que você foi, induzida pelo Daniel, então chora em alguns momentos. Ele meio que armou um teatro junto com ela, né? Só que o Bonito não sabia que quando ele estava falando tudo isso para Suzane, ela já estava com o microfone da emissora. Então o microfone captou tudo, gente, toda essa farsa que eles estavam criando. E a Globo soltou, vazou
toda essa informação. Então, na época, além de não conseguir passar essa imagem frágil, a galera ficou ainda mais revoltada porque ela queria claramente aproveitar a entrevista para enganar as pessoas. Tanto que ela adotou uma postura bem infantil, tava com uma roupinha da Minnie para mostrar bem um lado criancinha, que a gente sabe que não tinha nada de inocente ali, né? Então, daí em diante, ficou muito claro o quanto a Suzane era manipuladora, dissimulada, uma pessoa fria. E aí eu meio que fiz a conexão. Falei, se ela é capaz de enganar as pessoas assim, ela também era capaz de enganar o namorado para induzi-lo a cometer o crime, porque o que ela queria era ter liberdade, se ver livre dos pais e ficar com toda aquela grana, entendeu? Então eu não duvido, gente, que realmente ela fez toda essa manipulação com o namorado. Lógico que não justifica nada ele ter cometido o crime, mas eu acredito um pouco mais aí na versão da Suzane von Richthofen. E você? Bom, gente, então acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido sanar aí algumas dúvidas de vocês sobre o caso, contextualizar melhor antes de vocês assistirem as duas produções. E quando vocês assistirem, voltem aqui para falar para mim nos comentários se vocês curtiram e na versão de quem vocês estão mais propensos a acreditar, fechou? Então é isso, até o próximo!